Sabe cultuar o Senhor. Hein? Então tá bom. Você está andando pela fé? Pergunta para quem está do seu lado aí. Está andando pela fé? Ô, gente. Você sabe que esse é o chamado da nossa igreja, né? Eu creio que Deus deu uma tarefa específica para cada igreja local. Por isso, cada igreja local tem ênfases diferentes. Mas a nossa tarefa é ensinar o povo a viver pela fé. O povo a andar pela fé. E é bom que você esteja andando pela fé. Por quê, pastor? Porque sem fé é impossível. Não, de novo, sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Então você está andando pela fé? Amém. Meu irmão, a gente está a poucos dias de romper para o próximo ano. Meu irmão, você tem que romper para o próximo ano andando pela fé. Nós vamos atravessar em fé. E 2023 vai ser pela fé. Até Jesus voltar. Quando Jesus arrebatar a igreja, ele vai encontrar eu e você andando na fé. Agradando a Ele. Eu não sei quanto tempo falta para a igreja ser arrebatada. Tudo leva a crer que está muito perto. Jesus está voltando. Mas no tempo que nos resta, nós vamos viver pela fé, vamos fazer o sobrenatural, vamos fazer coisas incríveis, poderosas. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Quando você chegar no céu, ouça isso, quando você chegar no céu, vai estar lá Moisés, Elias, Eliseu, sentado lá esperando. Ei, vem cá, me conta, como é que você fez aquilo? Hã? Eles vão estar lá esperando você. A gente sempre fala, não, quando eu chegar no céu, eu quero falar com Elias. Meu irmão, quando eu chegar no céu, Elias que vai querer falar comigo. Por quê, irmãos? Porque eu tenho algo que eles não tinham. Você tem algo que eles não tinham. Eles não tinham o Espírito Santo dentro. Nós temos. Então a gente tem condição de fazer mais do que eles fizeram. Agora, entenda que a vida pela fé não tem nada a ver com emoções. Vou repetir isso. A vida pela fé não tem nada a ver com aquilo que você está sentindo, com as suas emoções. Isso não é fé. Às vezes você pode estar emocionalmente, você não está bem por circunstâncias que estão ao seu redor. Mas você está firme na palavra. Crianças aí atrás. Todo mundo aí quietinho, tá bom? Ok? Sem conversar. Você está andando pela fé. Então, nós precisamos compreender que nós não podemos ser levados pelas nossas emoções. Olhem para umas 3 pessoas e digam, não seja levado pelas suas emoções. Não seja, meu irmão. Irmão, não seja levado pelas suas emoções. Emoções mudam, mas a palavra permanece. Emoções mudam. Tem dia que você está se sentindo vitorioso. Tem dia que você não está se sentindo vitorioso. Mas o que você sente não importa. Importa o que Deus fala na palavra. Fique com aquilo que Deus fala na palavra. Então vamos lá em Mateus capítulo 14, eu quero abordar esse aspecto da fé. Não seja levado pelas suas emoções. Não seja levado por aquilo que você está sentindo. Use a sua fé, fique firme. Fique firme com o que Deus falou, Deus é contigo. A palavra dele vai funcionar.
Pastor, eu não estou sentindo a presença de Deus. E daí? Eu não estou sentindo a presença, mas Ele está comigo. Quando Jesus ressuscitou, Ele falou assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele não fala assim, ó, eis que estou convosco se você sentir a minha presença. Então tem crente que ele está alegre, ele está firme, eu estou sentindo. Aí no outro dia ele não está sentindo, rapaz, não estou sentindo a presença de Deus. Parece que Deus ele vem e vai, né? Ioiô. Desce, sobe. Meu irmão, Deus está contigo. A palavra diz que o Espírito Santo ele habita, ele mora dentro de você. Em Mateus capítulo 14, o versículo 22, vamos lá. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era o quê? O vento era o quê, gente? Vento contrário. E o barco estava sendo açoitado pelas ondas. Versículo 25. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: é um fantasma! O pavor, o medo tomou conta deles. E tomados de medo gritaram, mas Jesus imediatamente lhe disse: o que Jesus disse? Coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro diz: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Vou ler essa parte de novo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande, fala uma palavra, libera uma palavra, que eu vá até aí, andando sobre as águas. Então, o que Pedro está falando aqui? Que para andar sobre as águas, ele precisava do quê? De uma palavra. Vou perguntar de novo. O que Pedro está dizendo? Eu quero que você pense nisso. Ele tá dizendo que ele cria que para andar sobre as águas, ele só precisava do que, gente? Uma palavra. Então, pegue isso. Uma palavra que Deus libera sobre a tua vida é o suficiente para você andar no sobrenatural. Uma palavra que Deus libera para você, para a sua situação, no seu caso, na sua história, na sua vida. Uma palavra que Deus fala é o suficiente para você andar no sobrenatural. Agora veja qual foi a palavra que Jesus disse para ele no versículo 29. Jesus disse: venha. Jesus não fez uma palavra, Jesus não deu um discurso grande. Ele fez o quê? Liberou uma palavra. O que é a fé? A fé se agarra a uma palavra. A fé é você se agarrar com uma palavra que Deus fala para você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Das muitas palavras que estão neste livro, qual delas você está se agarrando?
Porque a palavra a qual você se agarrar com ela, essa palavra vai dar a você a condição de andar no sobrenatural. Vou repetir, a palavra, você escolhe, está aqui, essa palavra foi falada para você, foi liberada para a sua vida, foi liberada para você, e a palavra que você se agarrar, que você pegar uma palavra, uma promessa de Deus, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, eu vou me agarrar com essa palavra, e essa palavra, ela vai dar a você a condição de andar no sobrenatural de Deus. Pedro, ele reconheceu, irmãos, para o sobrenatural, para aquilo que é inexplicável, aquilo que a mente humana não pode. Como é que uma mente humana vai compreender alguém andando sobre as águas? Explique isso. Apresente fundamentos científicos de como um homem ele pode andar sobre as águas. Me deem provas. Como explicar isso? Como isso é possível? Isso é algo sobrenatural. Agora, quando Deus ele libera uma palavra sobre a tua vida, esta palavra ela dá a você a condição de andar no sobrenatural, de fazer aquilo que humanamente é impossível, aquilo que é inexplicável, aquilo que a ciência não explica, aquilo que os médicos não podem dizer, mas Deus ele faz acontecer. Então deixa eu dizer algo para você, se agarre com a palavra de Deus. Se agarre com a palavra, se agarre com aquilo que Deus falou, se agarre com as promessas dEle, se agarre com aquilo que Deus tem falado ao teu coração. Nesses últimos dias de 2022, meu irmão, se agarre com a palavra, fique com a palavra, fale a palavra, creia a palavra. Querido, louve a Deus pela palavra dEle. Agora deixa eu dizer algo para você. Pedro ele pediu, Senhor, fala para eu ir até aí. Fala uma palavra que vai me dar condições de andar sobre as águas. Ouça, existem momentos em que Deus vai liberar palavras para mim, para você, mas também existem momentos que eu posso ir até Ele, pedir a Ele uma palavra. Sabe, eu quero dizer algo para vocês. Antes de passarmos para 2023, peça a Deus uma palavra para a tua vida. Agora, eu pedi a Deus uma palavra para esta igreja e Deus me deu uma palavra. E essa palavra é: 2023 é o ano do aumento, de mudanças e de proclamar com poder. Meu irmão, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que vai chegar em 2023, mas 2023 eu tenho uma palavra que eu posso aumentar. É um ano de aumento, é um ano de mudanças, é um ano de proclamar com poder, e eu estou agarrado nesta palavra, e pode acontecer o que tiver que acontecer, eu não vou abrir mão dessa palavra. Não vou. Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, foi até Jesus. Agora, versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, tem uma versão, a revista corrigida, coloca esse mesmo versículo, versículo 30, na revista corrigida para a gente. Coloca aí. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Pessoal, olha para mim aqui, entenda o seguinte. A palavra que Deus libera para você, capacita você a andar no sobrenatural. Agora,
toda vez que você começar a andar no sobrenatural, pega isso aqui. Toda vez que você começar a andar no sobrenatural, o diabo vai usar circunstâncias para atacar as suas emoções. Você está andando pela fé, você está crendo em Deus, você está crendo na palavra dele, você está falando a palavra, você está começando a agir em cima daquela palavra. No momento em que você começa a agir em cima daquela palavra, ao seu redor, o inimigo, ele começa a agitar circunstâncias, ele levanta o vento, ele levanta tempestades. Para quê? Para você começar a ter sentimentos, sensações, emoções. E é aqui que muito crente falha na vida de fé. Eu estou sentindo que não vai dar certo. Meu irmão, quando Pedro estava andando sobre as águas, o que a Bíblia diz que ele estava sentindo? Vamos, o que a Bíblia diz que ele estava sentindo? Vamos, gente, o que a Bíblia diz que ele estava sentindo? O vento. Ele estava sentindo a palavra? Não. Mas a palavra estava funcionando? Por que a palavra estava funcionando? Porque ele começou a andar sobre as águas. É o que a Bíblia diz, e versículo 29. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. Então, para andar sobre as águas é porque a palavra estava funcionando. Sim ou não? Amém. Amém. A palavra estava funcionando. Agora, por que ele começou a afundar? Ele começou a afundar porque ele se deixou levar pelas suas emoções. Diga assim comigo, Pedro começou a afundar porque ele se deixou levar pelas suas emoções. Irmão, em nome de Jesus, recebe essa palavra. Não se deixe levar pelas suas emoções. Não se deixa levar por pensamentos, por sensações, por impressões que sobem na tua alma quando você está andando pela fé. Aquela sensação, parece que não vai, parece que eu não vou conseguir, parece que não vai dar certo, parece que acabou, eu estou com uma sensação horrível, eu estou com um sentimento horrível. Em nome de Jesus, não se deixe levar pelas suas emoções. Você está debaixo de uma palavra que capacita você a andar no sobrenatural de Deus. Você já está andando, meu irmão, já está funcionando essa palavra. Não pare! Não para não! Pastor, mas eu comecei a andar, eu comecei a me mover e tudo ficou contrário a mim. Não para. Continua, está funcionando, está acontecendo, a palavra está funcionando na tua vida. Agora, a Bíblia diz que Pedro, ele sentiu, ele não sentiu a palavra. Você não sente a palavra, você crê na palavra. A palavra não tem nada a ver com as suas emoções. Já conheceu aqueles crentes? Ele precisa, tem aquele crente, ele é necessitado, ele precisa sempre sentir a presença de Deus. Então, quando ele vai orar, ele precisa ter algum tipo de experiência no campo emocional, algum tipo de arrepio, algum tipo de sensação, alguma lágrima, alguma coisa que
Confirme para ele ou para ela, no campo das emoções, que Deus está ali com ele, que Deus está ali com ela. Mas esse é o tipo de crente que afunda. Irmãos, a vida com Deus não funciona na base do sentimento. Não é todo dia que você vai orar, você vai sentir alguma coisa, não. Tem até dia que a gente sente. Tem dia que a gente sente uns arrepios, uma coisa diferente, uma unção diferente. Mas a maioria dos dias você está ali orando, você está ali lendo a Bíblia e você não está sentindo nada. Mas você sabe que Deus está ali com você. Você ora, exercendo autoridade sobre uma situação, sobre um problema, sobre uma enfermidade, sobre uma circunstância, e você não tem nenhuma sensação de que alguma coisa mudou, mas você não está apoiado em sensação, você está apoiado na palavra, a palavra que Deus falou, a palavra que Deus te deu, a palavra que Deus garantiu para a tua vida. Agora veja que a Bíblia diz que houve um momento que Pedro ele parou de considerar a palavra que ele recebeu. E ele colocou a atenção dele no que ele estava sentindo. Ele tira a atenção dele da palavra e a atenção dele se volta para as emoções, para o que ele estava sentindo, para a força do vento. A Bíblia diz que ele sentindo o vento, irmão, o diabo ele trabalha sempre assim. Deus te dá uma palavra e ao seu redor ele levanta um vento forte. O diabo levanta um vento forte, não é Deus que levantou. Ouça isso. Deus, quando Ele te dá uma palavra, Ele não levanta vento para testar você. É você que tem que ficar firme com a palavra que Deus te deu. Vocês estão entendendo isso? As pessoas falam assim, Deus levantou. Rapaz, Deus mandou um vento. Para quê? Você acha que Deus está lá no céu, brincando comigo e com você? Ele fala, manda um vento. Não, esse vento forte ali, que Pedro estava sentindo, a ponto dele ter medo, aquele vento forte, quem estava trazendo ali era o diabo. O diabo, ele trabalha com essa estratégia. Ele provoca situações, circunstâncias ao nosso redor, para a gente ser tomado pelo medo. A ferramenta do diabo contra você é o medo. O medo te para. O medo para você de andar. Você está andando no sobrenatural. Meu irmão, ele estava andando. Pedro andou sobre as águas. Sim ou não? Ele andou. Eu não sei quantos passos ele deu, mas ele saiu do barco. Ele foi andando nas águas, ele andou no sobrenatural de Deus, ele fez o impossível acontecer. Mas no meio do caminho, enquanto ele estava andando, ele deixou a palavra, ele se deixou levar por aquilo que ele estava sentindo. E a Bíblia diz que a partir do momento, quando ele considera o que ele estava sentindo, a primeira coisa que ele teve foi o quê? Medo. Então, circunstâncias vai levar você ao medo. Diga assim comigo, circunstâncias vão me levar ao medo. Diga assim, mas a palavra vai me manter em fé. O que Pedro tinha que ter feito ali, naquele momento? Quando ele sentiu o vento forte, ele devia ter dito assim, Jesus disse para eu ir, então eu estou indo. Eu tenho uma palavra para fazer o que eu estou fazendo. Esse vento não vai me derrubar, porque eu tenho uma palavra.
Então diga assim, esse vento, diga, não vai me derrubar. Porque eu tenho uma palavra. Eu estou andando sobre uma palavra que Deus liberou sobre a minha vida. E essa palavra me dá a condição de andar no sobrenatural. Você crê nisso? Diga amém para isso. Então, quando ele começa a sentir, a minha versão diz, reparando, porém, na força do vento. O vento estava lá, mas ele começou agora a reparar, ele começou a dar atenção àquilo. Irmão, em nome de Jesus, não tire a sua atenção da palavra, mantenha a sua atenção na palavra, não coloque a sua atenção nas circunstâncias, não coloque a sua atenção no vento que está soprando, fique com a palavra. Não se deixe levar pelas suas emoções. A Bíblia diz que quando ele reparou na força do vento, olha só como é que começa. Ele reparou naquilo que ele estava vendo. Ele reparou naquilo que ele estava sentindo. Quando ele reparou o que ele estava vendo, quando ele reparou o que ele estava sentindo, o próximo passo, medo entrou. Sabe por que esse medo? Eu estou com medo porque você não está olhando para a palavra. Volte os seus olhos para a palavra de Deus. Fique com os teus olhos na palavra de Deus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Depois do medo, o que acontece? E começando a... Então veja. Primeiro as circunstâncias. Diga circunstâncias. Medo. Diga assim, afundar. De novo, circunstâncias. Medo. Afundar. Mais uma vez, diga circunstâncias. Tudo começa aqui, ó, na circunstância. Tudo começa com aquilo que eu estou vendo ao meu redor. Tudo começa com as notícias que chegam para mim. Deus falou, mas chegou uma notícia, aquilo me abala. Aquilo mexe comigo. Meu irmão, vocês estão percebendo como que as pessoas estão se abalando facilmente? Agora você lembra daquela palavra que diz assim, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Irmão, você crê que existe um lugar em Deus que nada tem o poder de abalar você? O justo não é abalado pelas más notícias. Eu vou repetir isso aqui. O justo não é abalado pelas más notícias. Eu vou dizer de novo, até você pegar pelo Espírito. O justo não é abalado pelas más notícias. Quando as más notícias chegam, o justo ele abre a boca e fala, eu tenho uma palavra para passar por isso e para vencer essa circunstância. Ele não deixa o medo. Ele não deixa o medo tomar ele. Ele não deixa o medo tomar os seus pensamentos. Ele não deixa o medo tomar as palavras que saem da boca. Ele fica firme. Fica firme. Então, versículo 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a afundar. Ele começou a afundar. A Bíblia diz que ele gritou, salva-me, Senhor. Versículo 31 diz assim, e prontamente
Jesus, estendendo a mão, o segurou. Eu gosto dessa parte que Jesus prontamente agiu a favor da vida dele. Irmãos, eu sei, as pregações sobre esse texto sempre diz assim: irmão, quando você começar a afundar nas águas da vida, dos problemas, das circunstâncias, grite por Jesus, que Jesus vai vir e vai te salvar. Não é assim que a gente aprende esse texto? Jesus salvou Pedro, não salvou? Sim ou não? Jesus salvou Pedro, sim ou não? Sim. Ele morreu ali, sim ou não? Livrou ele, sim ou não? Sim. Agora, o que Jesus falou depois? E prontamente Jesus, estendendo a mão, segurou e disse. O que Jesus disse? Homem de... Então, Jesus disse que o que Pedro passou, o que Pedro passou? Um perigo de morte. Se Jesus não está ali, Pedro ia morrer afogado. Jesus chama aquele perigo, aquela situação que ele passou. Eu pergunto para os irmãos, vocês respondem: Jesus queria que Pedro afundasse ou andasse sobre as águas? Vou perguntar: Jesus queria que Pedro afundasse ou andasse sobre as águas? Aí eu pergunto mais: Pedro afundar era a vontade de Deus, sim ou não? Não. Deus tinha uma vontade misteriosa. Porque afinal de contas, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Deus estava testando a fé de Pedro. Não. Pedro só afundou por causa de quê, gente? Por causa do quê, pessoal? Vamos lá, Pedro afundou por causa de quê, igreja? Por causa da pequena fé. A pergunta é: você só afunda por causa do quê? Você só afunda por causa do quê, irmãos? Da fé. Deixa eu dizer algo para você. Às vezes a gente quer culpar Deus. Deus está me provando, estou passando pelo funil, é a prensa, é a moenda. Pastor, esse final de ano está um estreito na minha vida. Homem ou mulher de pequena fé. Era para Pedro estar andando sobre as águas. Não era para ele estar afundando. Meu irmão, recebe essa palavra. Não faz parte do plano de Deus você afundar. Vai para ver se alguém mais pega. Não faz parte do plano de Deus para a tua vida que você afunde. Diga bem forte assim: Deus não me quer afundando. O plano de Deus é que eu creia na sua palavra, desça do barco, ande nas águas, do início ao fim, sem afundar, e andando, eu volte para o barco. Homem de pequena fé. Então, o problema de Pedro era um problema de fé. Ele estava afundando. O que causou, o que levou ele a afundar é porque a fé dele era pequena. Então, Jesus não teria dito isso. Significa que uma fé grande não vai deixar você afundar. Vamos, pega isso. Meu irmão, eu declaro um tempo de crescimento, da sua fé ser esticada, da sua fé ser aumentada, para você poder fazer coisas, você completar, você ir do início ao fim no que Deus falou para você. Pedro começou bem, mas no meio do caminho ele afundou. Eu declaro, você não vai só começar bem, você vai começar bem, mas no meio você vai permanecer bem, você vai fechar bem, você vai completar bem, você vai terminar bem.
Agora, olha só, quero te chamar a atenção para o que Jesus falou, homem de pequena fé. Jesus estendeu a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, porque você... Então, o diabo, ele sempre vai lançar na minha mente, na sua mente, dúvida. Será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Meu irmão, aí eu pergunto para vocês. Pedro ouviu ou não ouviu uma palavra? Ouviu. Essa palavra era poderosa para levar ele a andar até o fim, sim ou não? Sim. Então, o problema não estava na palavra que ele recebeu. O problema estava porque ele duvidou do que ele ouviu. Dúvida coloca você em apuros. Dúvida pode matar você. Porque se Jesus não está ali, Pedro morre. E não era a vontade de Deus que ele morresse ali. O plano de Deus incluía que Pedro tinha que ser um apóstolo. Mas o diabo estava pronto para interceptar os planos de Deus na vida de Pedro. Quem está entendendo isso daqui? Eu preciso que você entenda isso daqui. Eu já estou caminhando para o final. Eu falo caminhando para o final porque vocês ficam mais animados. Ô, glória, o pastor está terminando. Mas ouça isso. Quantos de vocês creem? Eu sei que é uma pergunta idiota. Mas eu vou perguntar. Quantos de vocês creem que Deus tem um plano para a sua vida? Amém. Ok. Você sabe que esse plano não vai acontecer automaticamente. Só porque Deus quer. Não vai. As pessoas acham isso, né? Deus tem um plano para a minha vida. Eu vou sentar aqui e tudo vai acontecer. O plano de Deus vai requerer sua fé. Você vai ter que crer para acontecer. Você vai ter que crer para ir. Você vai ter que crer para a provisão chegar. Você vai ter que crer para Deus conectar você com as pessoas certas. Você vai ter que crer o tempo inteiro. Agora, enquanto você vai, o diabo ele vai tentar de todos os jeitos parar você. Pastor, como que ele vai tentar me parar? Ele vai levantar na sua frente, diante dos seus olhos, ventos fortes para intimidar você. Talvez eu esteja falando com alguém aqui. Está intimidado por relatórios negativos que chegaram. Agora, se você se recusar, ouça, se você se recusar a ter medo e a duvidar, eu vou repetir essa frase. Se você recusar a ter medo, se você se recusar a duvidar, e você decidir ficar firme com o que Deus falou, o inimigo não vai conseguir afundar você. Eu quero que você entenda que o que eu estou falando aqui é questão de vida ou morte. Porque por pouco a pequena fé de Pedro não mata ele. Quem entende isso aqui? Quem entende a gravidade disso daqui?
Quanto vocês entendem que se Jesus não está ali, ele morria mesmo? Ele ia morrer naquela água, ele ia morrer afogado. Dúvida pode matar você. Na hora que a enfermidade chega, ei, tem alguém aqui? Tem alguém aqui ainda? Acabou o culto já? Vocês foram embora, gente? Tem alguém aqui ainda? Na hora que a doença chega, que a enfermidade chega, que o relatório do médico chega dizendo assim, ei, é sério. Naquele momento, se você duvidar, é o momento que você pode estar assinando a sua sentença de morte. Quem está entendendo isso aqui que eu acabei de falar? É aquele momento, meu irmão, quando o relatório chega, quando a sentença chega, quando a sentença é anunciada para você. Mas você sabe a palavra que está sobre a tua vida. Você sabe a palavra que foi falada sobre você. Você sabe a palavra que foi liberada para você. E aí você não se deixa levar pelas suas emoções. Jairo procura Jesus, pede para Jesus vir, porque a filha dele estava em casa, doente. No meio do caminho, Jesus cura aquela mulher do fluxo de sangue. Depois dessa cura, Jesus continua. A Bíblia diz que chegam algumas pessoas da casa de Jairo e fala assim para Jairo, Jairo, não incomoda mais o mestre, a sua filha já morreu. A Bíblia diz assim que Jesus, não considerando tais palavras, sabe qual é o problema, irmãos? Olha aqui para mim, deixa, meu Deus do céu. A gente lê, por exemplo, essa história, essa narrativa bíblica, né? Essa história bíblica, Jesus andando sobre o mar. Sabe o que a gente erra? A gente pega, coloca a ênfase na atitude dos discípulos. Está errado. Qual foi a atitude de Pedro? Gritou por Jesus. Então, quando você estiver afundando, grite por Jesus. Não é isso que a Bíblia está ensinando. A Bíblia está ensinando para mim e para você a imitar o comportamento de Jesus. É Jesus que tem que ser imitado aqui. Não é Pedro. Pedro falhou. Nesse momento ele falhou. Jesus falou, ei, homem de pequena fé. Você quer ser alguém? Você quer ser conhecido por uma pessoa de pequena fé? Eu também não. Eu não vou imitar Pedro, eu vou imitar Jesus. Aí Jesus, a Bíblia diz que ele não considera tais palavras. Ele olha para Jairo e fala assim, Jairo, não temas, crê somente. Agora, Jesus chega na casa de Jairo. Ele encontra um ambiente horrível. Porque a Bíblia diz que as pessoas já estavam lá chorando e pranteando. Irmão, pega uma palavra aqui, você tem que saber chegar num lugar e mudar a atmosfera daquele lugar. Eu já fui assim, eu não gosto de ir no hospital não, porque quando eu vou no hospital, eu me sinto mal. Meu irmão, quando eu vou no hospital, quem está mal que tem que se sentir bem. Eu não gosto de ir em velório não. Meu irmão, quando eu vou em velório, eu já vou na expectativa, esse morto uma hora vai levantar. Aí vocês riem, vocês não creem, viu? É por isso que não levanta. Jesus chega, olha só, aquele ambiente que estava por fora, ele não deixou aquele ambiente entrar dentro dele. Não deixe que ambientes de desespero, de medo e de dúvida entre dentro de você. Você é o guardião do teu coração e da tua mente. Só entra se você deixar. Aí Jesus
contrariando a atmosfera que estava ali de velório. Ele falou assim: a menina só está dormindo. O que a Bíblia diz? Que as pessoas que estavam ali começaram a rir dele. Eu acho que foi ali que surgiu o ditado que quem ri por último ri melhor. Porque, gente, sério, eu acho que quando Jesus entrou naquele quarto e ressuscitou aquela menina, ele deve ter dado aquela risadinha de cantinho de boca, tipo assim: quero ver a cara do povo. Ainda bem que Jesus não sou eu, né? Porque senão já viu o que ia fazer, né? Eu ia abrir aquela porta e falar: agora ri. E o que Jesus fez? Depois que ele falou, a Bíblia diz que Jesus mandou sair todo mundo. Todo mundo que está chorando, que está desesperado, que está apavorado aí. Olha aqui para mim. Sai. Tem gente que tem que sair da sua vida para o milagre acontecer. Tem gente que está ali só para trazer ambiente de desespero, de medo, de descontrole. Irmão, em nome de Jesus, recebe isso. Tira essas pessoas da tua vida. Meu Deus do céu. Você quer ser curado? Quando você for no médico e o relatório do médico, ao contrário, não sai falando para todo mundo não, gente. Eu não sei por que isso é uma prática do brasileiro. Ele vai no médico, ele sai contando para a vizinhança inteira o que o médico falou. Rapaz, o médico falou que é grave. Você sabia como é? Jesus pegou, irmão, olha, recebe essa palavra aqui. Tem pessoas aqui que precisam fazer uma faxina na vida. Tem gente que precisa sair da sua vida. Porque elas estão sendo instrumentos do diabo para influenciar você à incredulidade, ao medo e à dúvida. Pare de contar os seus desafios. Tem gente que está ouvindo você falar. Eu ouço, meu irmão, olha só, o Espírito Santo está ajudando gente aqui. Pare de falar daquilo que eu tenho colocado no teu coração, porque essas informações estão chegando nas pessoas erradas e elas estão falando palavras erradas, porque estão debaixo de uma inspiração maligna. Mas guarde no seu coração o que eu tenho liberado para você e só compartilhe com aquelas pessoas que eu conectar a sua vida, porque o Espírito da fé vai impulsionar o que eu tenho colocado diante de você para frente. Não creia nas palavras que estas pessoas têm dito. Fique com a minha palavra, agarre-se à minha palavra e tudo que você disser vai acontecer. Pedro teve uma pequena fé, mas Jesus não. A partir de hoje, leia os evangelhos para imitar o jeito que Jesus agiu. Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Que autoridade é essa? E ele com uma palavra ordena os espíritos malignos e eles lhe obedecem. Jesus é a nossa referência. É Jesus que a gente imita. Pedro falhou. Pedro começou andando sobre as águas com uma palavra. Agora, é óbvio, ouça isso, ouça aqui, olha aqui para mim, pode fechar aqui. Se no meio do percurso deu ruim, você não conseguiu, dá um grito aí que ele vem te salvar.
Pode dar um grito, pode dar um grito. Jesus, me ajuda, não consegui não. Agora saiba, ele vai dizer para você, homem de pequena fé. Por que você duvida? Amém? Amém? Em pé, em nome de Jesus. Fechar aqui, vocês estão cansados demais. É tanta rabanada que esse povo está comendo. Ai, rabanada, é o que mais é panetone, né? Panetone. Ô, gente. Aí depois não adianta vir pedir oração depois, não, meu filho. É academia mesmo. É isso aí. Não, pastor, eu vou crer, vai crer. Tem que crer e fechar a boca. Amado, não tenha medo. Não tenha medo. Deus é com você. Deus é com você. Fique com a palavra. Fique com a palavra. A palavra não vai falhar. Amém? Pai, nós te damos graças. Porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. E a tua palavra ela está operando e funcionando na nossa vida hoje, agora mesmo. Pai, eu e meus irmãos, nós não vamos afundar. Nós nos recusamos a olhar para as circunstâncias. Nós ficamos com a palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Não, meu filho. É academia mesmo. É isso aí. Não, pastor, eu vou crer, vai crer. Tem que crer e fechar a boca. Amado, não tenha medo. Não tenha medo. Deus é com você. Deus é com você. Fique com a palavra. Fique com a palavra. A palavra não vai falhar. Amém? Pai, nós te damos graças. Porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. E a tua palavra ela está operando e funcionando na nossa vida hoje, agora mesmo. Pai, eu e meus irmãos, nós não vamos afundar. Nós nos recusamos a olhar para as circunstâncias. Nós ficamos com a palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém?